Jó capítulo 7, versos 17 e 18. Vamos ler juntos o texto bíblico, irmãos. Será projetado para que todos nós possamos ler. Leiamos. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, gratos porque temos a Tua palavra que nos ensina, que nos aperfeiçoa, que nos encoraja a viver segundo a Tua vontade. Temos aqui um povo que Te ama, que deseja compreender a Tua mensagem de amor. Temos aqui um pregador que confia no Senhor e sabe que a palavra do Senhor é poderosa para transformar vidas para melhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos contemplar os resultados da ação do Teu Espírito que nos dá a Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema está diante dos irmãos, é uma declaração muito clara, muito objetiva, muito comum na palavra de Deus. Quero apenas lembrar aos irmãos daquilo que os irmãos já sabem. A verdade inquestionável da palavra de Deus, de que Ele é amor. O livro de Jó apresenta-nos o extremo sofrimento desse homem, que é personagem central do livro, dentre os humanos, porque, na verdade, o Deus criador e sustentador da vida é o centro desse livro poético. Mas o sofrimento de Jó é abordado no livro que carrega o seu nome, para também nos apresentar o cuidado de Deus por aquele que é a coroa da criação, o homem, o ser humano. Até mesmo porque o Senhor não permitiu a morte precoce de Jó, sem que Jó pudesse compreender os resultados do sofrimento quando vivenciado diante do Senhor. Jó, meus irmãos, reconheceu ao longo da sua vida que Deus o abençoara muito. Veja no capítulo 1 do livro de Jó, quando no verso 1 a palavra do Senhor diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Lá no verso 10, veja o que diz a palavra do Senhor. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Verso 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa seleção de versículos do capítulo 1 são o resumo da vida de Jó, a sua biografia. Um homem temente a Deus, reto, que assim como eu e você era pecador. Que assim como eu e você vivia no mundo mal. Que assim como eu e você poderia adoecer, perder os bens, ver pessoas amadas falecerem antes do tempo que naturalmente deveria isso acontecer. Esse mesmo homem, irmãos, segundo a palavra de Deus, reconhece que Deus o abençoou muito. E mesmo em seu sofrimento, checando as suas muitas perdas, não pecou contra o Senhor. Diz a palavra de Deus que ele reconheceu que tudo o que lhe foi tomado, na verdade, pelo Senhor fora dado. Por isso, ele, na verdade, deveria ser grato ao Senhor. Nem sempre é fácil compreender as perdas da vida. Essa é a razão pela qual o livro de Jó existe. Para lembrar a você quem você é
Talvez você esteja impressionado com conquistas da sua vida financeira, com certas conquistas da sua família, com certas alegrias, certos momentos de gozo, de prazer. O livro de Jó é um convite à realidade, é a lembrança daquilo que de fato nos cerca nessa vida breve. Vejam, irmãos, lá no capítulo 7, que lemos inicialmente, quando no versículo 1, Jó 7:1, é dito: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? São dias de batalha, de luta, dias que se revezam em meio aos nossos muitos afazeres. No verso 6, Jó diz: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. No verso 16, vejam o que Jó está dizendo: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Meus irmãos, aqui está um convite a refletirmos acerca da brevidade da vida e daquilo que temos feito da vida e de como encaramos os momentos mais amargos dessa vida. Se temos compreendido que nessa curta vida, em tudo podemos enxergar o amor de Deus, ou se temos passado ao largo dessa importante reflexão. Jó não é a única personagem bíblica a tratar do tema. Eu quero exemplificar com Davi. Vejam o Salmo 8, nos versos 3 a 6, aquilo que de modo muito semelhante Davi também diz. Salmo 8, verso 3: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E Davi prossegue dizendo no verso 6: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. A reflexão de Davi é: quem sou eu? O Senhor me deu muito, o Senhor me capacitou com habilidades extraordinárias, mas Senhor, tu és Deus. Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim, ouça a minha oração e atente para a minha aflição e demonstre amor por mim? É o mesmo Davi que no Salmo 144, nos versos 3 e 4, diz: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Davi se surpreendeu com o interesse de Deus pelo homem. Jó também se surpreendeu. Mas agora, a surpresa de Jó, como li inicialmente, é: porque Deus se importa conosco? Se Ele é tão grande e nos criou para uma vida breve, se nós temos uma vida que passa rapidamente e logo uma outra geração aparece e a nossa geração é esquecida, por que Deus se lembraria de nós? Porque Deus levaria em conta a vida de cada pessoa que existe nesse mundo, inclusive a sua vida. Porque Deus se importa conosco, porque Ele insiste em nos amar e cuidar da sua criação a despeito de tudo que temos feito para provocar a ira de Deus e para destruir esse mundo que Ele preparou para que nós habitássemos. Essa é a questão colocada por Jó, que é o homem, Senhor, para que tenhas tanto amor e tanto cuidado pelo homem que é mau. Olhem, irmãos, para o capítulo 3 de Jó, nos versos 20 a 23, quando aqui está Jó dizendo: porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte, e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Exultariam se achassem a sepultura.
porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. No diálogo com Elifaz, um amigo de Jó, ele também dialoga com Bildade e Zofar, mas no diálogo com Elifaz está aqui uma questão presente. Se o homem é pecador, se o homem pouco significa diante de um Deus grandioso, se o homem tem uma vida breve, se o homem comparado com Deus é tão pequeno, é tão frágil, é tão pueril, por que Deus se importa com o homem? Eu quero pela palavra de Deus te responder, dizendo que Deus é o grande Senhor de todas as coisas. Há decisões na mente de Deus que você jamais compreenderá, porque você não é Deus. Quem é Ele? Ele é aquele que sempre existiu. Percebe quão pequeno você é? Você tem dificuldade em sair da leitura cartesiana da vida. Você tem dificuldade em romper os limites do seu pragmatismo e pensar em alguém que nunca foi criado. O Criador que é incriado. O eterno que sempre existiu. Não há começo para Deus, porque Ele sempre existiu. Não haverá fim, porque Ele sempre existirá. Deus é o grande Senhor de todas as coisas, que sempre existiu. E criou todas as coisas quando eu e você não existíamos. E Ele diz isso a Jó. Onde você estava, Jó? Quando eu separei as águas da terra? Quando eu coloquei os astros no céu? Onde você estava, Jó? Quando eu coloquei o calor incandescente no núcleo desse planeta que você habita? E quando a palavra de Deus revelou isso, ainda não existia base científica para confirmar a existência desse núcleo incandescente na terra. Onde estava você, Jó? Deus criou tudo, irmãos, ao modo dele. Boa parte daqueles que estão rebelados contra Deus, daqueles que se declaram ateus, na verdade são revoltados por isso, porque gostariam de dominar a própria vida e esse mundo. E estão revoltados porque sabem que Deus sempre existiu, que criou as coisas ao modo dele. E ele não pediu a opinião da ONU. E ele não pediu a opinião de qualquer rei, de qualquer governante. Deus sempre existiu, criou tudo ao seu modo. Em Jó 5, versos 8 e 9, é dito por Elifaz a Jó: quanto a mim, Jó, eu buscaria Deus e a ele entregaria minha causa. Se eu estivesse em seu lugar, com tantas perdas, eu oraria ao Senhor procurando entender, porque ele, Jó, ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. É ele que tem sustentado a vida, tem sustentado o universo com poder e com perfeição. Isso é dito também no livro de Jó, lá no capítulo 28, a partir do verso 24, diz assim, que Deus perscruta até as extremidades da terra. Deus vê tudo que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Nosso irmão C.S. Lewis diz o seguinte: o homem só procurou leis da natureza porque, na verdade, reconheceu que existe um legislador. Então, irmãos, quando nós estamos diante de experiências que nos são incompreensíveis, quando estamos diante de perdas, enfermidades que nos atormentam, lutas que parecem roubar a nossa alegria, devemos inicialmente nos recolher a nossa condição de gente que tem dificuldade de compreender aquele que sempre existiu, aquele que tudo criou e criou ao seu... E agora, contém aproximadamente 6 bilhões de informações. Irmãos, a célula é uma estrutura microscópica. É preciso ir a um laboratório com um poderoso aparelho que aumente muito a célula para que você enxergue aquilo que a olho nu eu e você não enxergaremos. Pois a célula mantém aproximadamente 6 bilhões de informações, das quais 90% são desconhecidas ainda ao ser humano.
Você quer mesmo debater com Deus? Você quer mesmo dizer que ele errou ao permitir o seu nascimento com alguma necessidade, alguma debilidade física? Você quer mesmo discordar de Deus e dizer a Deus que você poderia fazer o mundo melhor do que aquilo que ele fez? Você, em sua empolgação, já pensou que você teria uma solução melhor para o diabo? O que fazer com ele? E como evitar o pecado do homem? Considere que você é imaturo ao pensar assim. Deus é o grande Senhor de todas as coisas, que é muitas vezes incompreensível a sua criação. Você só poderá compreender o amor de Deus se você for capaz de concordar com a palavra de Deus e admitir que a transcendência divina contrasta com a fragilidade humana. Enquanto o homem acredita que há alguma coisa, tem dificuldade em compreender quem Deus é. Enquanto o homem não decide humildemente ouvir a voz do Criador, ler o seu santo livro que é a Bíblia Sagrada e procurar entender aquilo que ele diz de si mesmo, o homem viverá brigado com Deus. Irmãos, Deus, o Deus de amor, é o grande Senhor de todas as coisas, que nos fez, porque nos conhece muito bem, seres pequenos e passageiros. Não é isso que Jó está dizendo? Senhor, quem sou eu, tão pequeno, para que o Senhor me ame tanto? O Senhor criou tudo, eu sou somente como um grão de areia, às margens de um grande oceano, à beira da praia. Quem sou eu? Nada, Senhor, porque o Senhor tanto me ama. Meus irmãos, aqui Jó está dizendo, além de tudo, não esqueces de mim. A cada manhã o Senhor cuida de mim, e até quando me provas, tu és cuidadoso, porque sabes que eu necessito crescer, vencer os meus medos, enfrentar os fantasmas que estão à minha volta e compreender melhor o Senhor. Irmãos, nós não temos todos os recursos à nossa disposição. Precisamos nos lançar aos cuidados de Deus. Há gente que, de modo arrogante, acredita que não é tão mal assim. Uma das grandes declarações do Evangelho que esse mundo rejeita é dizer que o homem é mau, que eu e você praticamos o mal. E mais, irmãos, com os nossos pecados nós temos contribuído para a desordem desse mundo que nos prejudica. Então nós reclamamos, Senhor, porque a enchente veio e arrasou a área em que parentes meus moram. Ora, eu e você desejamos colocar concreto no chão que Deus criou para absorver a chuva. Não é assim que fazemos? E alguns de nós atiramos lixo pela janela do carro, lixo que entope bueiros e que permite que haja uma verdadeira exaustão do sistema de saneamento, de esgotamento das cidades. Irmãos, nós reclamamos que esse mundo é mau e tantas vezes nos colocamos fora dele, quando nós somos parte da maldade desse mundo. Vejam Jó no capítulo 4, verso 17, seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Onde está a sua justiça? Você sabe que em sua mente, muitas vezes, planos sujos foram produzidos. Você sabe que se houvesse a possibilidade de plugar a sua memória com o sistema de transmissão das informações deste culto e fosse agora projetado tudo o que você já pensou, você correria daqui morrendo de vergonha das coisas que você já foi capaz de pensar. Você sabe de coisas que você fez quando ninguém estava te vendo, ninguém estava te olhando. Então seja honesto, admita quão pequeno você é, admita quão pecador você é, reconheça que você não está na condição de debater com Deus, que você não é puro suficientemente para dialogar, para debater com aquele Deus santo que é o Senhor. Então, todas as vezes em que você estiver sob prova, humildemente reconheça que Deus, em sua grandeza, pode sim tratar você desse modo, porque Ele te criou e Ele sabe das suas necessidades melhor do que você mesmo sabe. Todas as vezes que você estiver sob provação,
queira reconhecer a grandeza de Deus e a sua pequenez. Você verá que o Deus Santo não brinca com você. Você verá como o conhecidíssimo Albert Einstein disse: Deus não joga dados, Deus não brinca com a sua vida, Deus não se diverte com você. Todas as vezes, segundo a palavra de Deus, que você é provado, você está tendo a oportunidade de vencer pecados e crescer na fé. Então admita que a pecaminosidade humana contrasta com o amor divino. Até quando você é punido e provado, Deus está te oferecendo um cenário ideal para que você cresça na fé e vença as suas lutas. Meus irmãos, eu quero pela palavra de Deus afirmar que esse Deus grandioso, que nos criou pequenos e passageiros, nos ama, não porque Ele vê em nós méritos, não porque nós somos puros, não porque somos impecáveis, não porque sejamos imaculados, não porque sejamos bonzinhos. Deus nos ama por quem Ele é. Ele é amor. Jó não podia negar, irmãos. Se ele foi criado, é porque Deus o amou. Porque Deus o fez cheio de capacidades, cheio de habilidades. Deus lhe deu vida e lhe deu experiências extraordinárias que ele menciona nesse livro. Isso me faz lembrar o Salmo 139. Veja o que nos diz a partir do verso 1, o Salmo 139. Aqui Davi está dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Sabes, Senhor, quando me assento e quando me levanto. O Senhor conhece tudo, tudo da minha vida. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Jó, irmãos, reconheceu que além de ter sido criado por amor, de ter sido recebido pelo Senhor nesse mundo com vida por amor, ter recebido a vida do Senhor porque Deus é amor, reconheceu a vigilância de Deus sobre a vida dele. Volte para Jó no capítulo 7, lá no verso 19, Jó diz: até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? O Senhor me notou, o Senhor prestou atenção na minha vida. Tantas e tantas vidas criadas pelo Senhor, e o Senhor prestou atenção em mim. O Senhor tem olhado para mim, continua prestando atenção na minha vida. Em Jó, no capítulo 6, versos 8 e 9, Jó diz: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Às vezes você também pensa assim: quem dera se a morte viesse ao meu encontro logo. Não há mais sentido em minha vida, porque eu ainda estou vivo. E vemos o amor de Deus ao prolongar a vida de gente que começou a desistir da vida. Quantas pessoas, porque não morreram, mas continuaram, apesar das lutas e dificuldades da vida, vivas, receberam do Senhor o amparo para superarem as lutas dessa vida. Jó foi tratado por Deus como Deus trata a todos a quem Ele ama. Deus criou Jó, Deus deu a Jó experiências, algumas delas amargas, demonstrando o cuidado, a atenção e o olhar dele sobre a vida de Jó. Veja mais uma vez Jó no capítulo 7, os versos 20 e 21, quando é dito por Jó: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado, porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. É Jó dizendo: Senhor, eu sei que eu sou pecador, está doendo, mas então me perdoas. Se o Senhor não me perdoar agora, o que será de mim? Me ajuda, Senhor. Em meio ao sofrimento, Jó começou a pensar: em que tenho sido
desobediente ao Senhor. A minha vida precisa ser revisada em qual área? Como devo mudar para que o Senhor se agrade de mim? Veja o trabalho do Senhor na vida de Jó. Ele faz no capítulo 5 de Jó, versos 17 e 18, diz Jó: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Não esqueça disso, Jó. Observe o trabalho de Deus em sua vida. Ele permite que você seja ferido, mas ele provê a cura. Ele permite que você seja atingido, mas ele dá o escape. Veja Jó no capítulo 6, verso 13. Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Agora olhe para o capítulo 8, versos 5 a 7. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. É o mesmo Jó, meus irmãos, que ao final do seu livro, como nós estudamos recentemente aqui nessa igreja, no capítulo 42, a partir do verso 2, em oração, diz: Senhor, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse homem começa a compreender o amor de Deus. Quando ele diz: Senhor, eu me encantei por tantas coisas que o Senhor me permitiu adquirir nessa vida, e tantas vezes eu deixei de prestar atenção na minha criação, na minha vida. O Senhor me amou tanto que me criou. Saiba você disso. Se você tem vida, essa já é uma primeira grande razão para que você continue crendo que Deus te ama. Eu visito constantemente hospitais. Eu visito também cemitérios. E nesses lugares eu encontro, primeiramente em hospitais, pessoas que estão fazendo de tudo para terem um pouco de tempo de vida. No segundo lugar, eu encontro pessoas que lamentam porque a pessoa querida não pode ter um pouco mais de vida. A sua vida é preciosa sim. A sua vida é valiosa sim. Saiba que Deus tanto te amou que Ele te deu vida. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos mostrando Jó compreendendo o amor de Deus quando ele começa a olhar para si e admitir: eu sou pecador. Eu sou frágil, eu erro, eu sei da lei de Deus e eu desobedeço. Eu sei da santidade de Deus e eu pratico a impureza. Deus me ama tanto que Ele me tolera e trabalha comigo e me prova e me expõe às lutas dessa vida e me deixa por vezes atordoado e sem saber o que fazer, porque Ele está trabalhando em mim para que eu me torne uma pessoa melhor, um servo fiel, alguém que será aprovado por Ele. É o que acontece com você. Eu e você sabemos o que é isso. Eu estou falando de você, lembrando daquilo que acontece exatamente comigo. Meus irmãos, quantos de nós, crentes em Jesus, salvos por Cristo, homens e mulheres que têm o temor de Deus, que creem na palavra de Deus, enfrentamos adversidades, surpresas tão tristes, momentos de dissabor, coisas, irmãos, que nos surpreendem negativamente na vida. Meus irmãos, o Deus de amor sabe como transformar o mal em bem para a glória dele. O Deus de amor sabe como permitir que um crente enfermo redescubra a presença de Deus que não se vai nem em meio à enfermidade. O Deus amoroso permite que uma pessoa falida, em grande dificuldade econômica, redescubra que o seu amparo está no Senhor. Aquele crente que tem sido
atordoado por Satanás, tentado, perseguido, oprimido, ao perceber a grandeza de Deus que o livra do inimigo, que lhe dá poder para resistir ao tentador, esse crente volta a vibrar com a realidade da vida espiritual que talvez já tenha sido esquecida por ele. Como se diz no automático da vida cristã, ele deixou de considerar as grandes realidades da vida espiritual e Deus lhe permite poder vibrar de novo com o poder do Evangelho, com o poder do nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo que faz com que o crente resista e fuja do pecado. Agostinho de Hipona tornou-se muito conhecido, especialmente pelos seus escritos intitulados Confissões. Eu sugiro a você que leia as confissões desse cristão que fora um zombador do Evangelho. A sua mãe Mônica, uma crente sincera, orava pela conversão de Agostinho, orava pela transformação da vida do seu filho, um homem muito capaz, mas soberbo. Um homem com inteligência acima da média, mas incapaz de compreender o amor de Deus. Esse homem fala da conversão dele e fala do encontro dele com o amor de Deus. Eu separei isso para você e quero ler como mais um testemunho de que é possível redescobrir o amor de Deus em meio a uma vida atordoada, em meio a uma vida de perdição. Agostinho, no tomo 10 dos seus escritos, disse o seguinte: Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, diz Agostinho, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido, mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então corri à Bíblia, abria e li o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Pertencia à carta de Paulo aos Romanos e dizia assim: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13:13. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim, pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia da minha vida. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti, Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver, Deus de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro, Deus a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que no fundo era Ele, mesmo sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Talvez você tenha entrado nesta reunião de cristãos nessa noite, sem considerar quão grande é o amor de Deus. E a palavra de Deus te permite nessa noite revisitar verdades que por ora são esquecidas, por vezes são esquecidas. Deus te criou, significa que Ele te ama. Deus se importa com você,
tanto que Ele permite em sua fraqueza e fragilidade que você seja por Ele trabalhado e socorrido. Porque Deus te ama, porque Ele é amor. Isso é amor. O que você tem a oferecer ao Deus grandioso registrado no livro de Jó? O que você poderia argumentar diante de Deus? Que você é bom? Que você é puro? Que você é inerrante? Que você é agradabilíssimo? Nós estamos falando do Deus Santo, aquele em quem não há pecado. E a única razão para que Deus te ame é que Ele é amor. Jó tanto amou a Deus, que Deus lhe permitiu vivenciar um amor sem igual. O amor que não se acabou em meio às perdas e às aflições. Deus não abandonou Jó, porque Deus é amor. O livro de Jó narra o fim da vida dele. Diz a palavra de Deus em Jó 42:10 que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Verso 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Você precisa, nessa noite, depositar a confiança naquele que te criou, naquele que tem preservado a sua vida, naquele que estende a mão a você nessa noite, te dizendo: creia em mim e seja salvo. Seja salvo de você mesmo, seja salvo desse mundo mau, seja salvo de Satanás, o inimigo de nossas almas, seja salvo da sua carne. Creia em Deus, que é aquele que é amor. Louvado seja o Senhor por seu tão grande amor.